Olá pessoal, tudo bom? Hoje a dica do Tartarugo aí vai para você que vai construir e quer ter um pouco mais de autonomia dentro da sua propriedade, não ficar totalmente dependente dos serviços públicos, né? Alguns serviços privados também. Então a minha dica, se você puder hoje, ter uma energia solar, instalar um gerador, cavar um poço artesiano dentro da sua propriedade, né? O vídeo hoje vai explicar sobre poço artesiano. Nos próximos vídeos aí a gente fala um pouco mais sobre gerador e energia solar. Mas o vídeo que a gente fez hoje bem caprichado é sobre poço artesiano, tá bom? Essa é a dica do Tartarugo, espero que vocês gostem. Um abraço! Todos os tipos de poços artesianos podem conferir liberdade na captação de água para famílias e empresas. O poço artesiano representa, para muitos, o sonho de finalmente parar com o racionamento de água. Para outros, é a saída para evitar a descontinuação do fornecimento na propriedade. Um poço garante o fornecimento de água sem os aspectos negativos que acompanham outras formas de uso dos recursos hídricos. Há muitas vantagens na construção de um poço artesiano para dar conta do suprimento de água. Uma das maiores, no entanto, costuma ser a sustentabilidade. A sustentabilidade é a busca por equilíbrio entre o aproveitamento de recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Quando falamos em suprimento de água, o poço artesiano representa a moderação entre necessidades de consumo e manutenção para gerações futuras. Seja para o fornecimento contínuo para áreas residenciais ou para suprimento de uma empresa agrária de qualquer porte, há um tipo ideal para cada necessidade. Nesse vídeo você vai aprender mais sobre as diferenças entre cada tipo e os prós e contras de cada construção. Afinal, qual a diferença entre os tipos de poço para a captação hídrica do solo? Muitos procuram o poço como solução para um problema na extração de água. Mas você conhece os diferentes tipos de captação, além das vantagens que um poço pode proporcionar para distintas necessidades de suprimento de água? Os poços possuem ligação ancestral com a origem e a expansão da agricultura como forma de exploração de recursos naturais por meio da interferência humana. Não surpreende, portanto, que essa seja uma das melhores e mais viáveis soluções no fornecimento de água para agricultores de médio ou pequeno porte. Esse tipo de poço caracteriza-se pelo tipo de acesso feito pela equipe técnica até o recurso hídrico subterrâneo. Conhecido por dispensar a perfuração, essa modalidade é uma excelente opção quando permitida pelo solo, tipo de sedimento e qualidade do aquífero. Esse tipo de poço para captação de água também é chamado de poço caipira, simples, cacimba ou cisterna. Em algumas regiões é chamado de poço Amazonas. Muito comum em zonas rurais, o poço raso é famoso por conta de seu baixo custo. Nesta modalidade, a construção é responsável por retirar água de lençóis freáticos. Infelizmente, isso significa que o volume disponível de água depende de condições climáticas e estação do ano. Desse modo, um poço raso fica sujeito à redução do volume no suprimento hídrico durante estiagem ou longos períodos de seca. Com profundidade média de até 20 metros, essa é uma das construções mais ágeis. Em geral executado sem perfuração, é conhecido como poço escavado. Por ficar tão próximo do solo, esse tipo de poço fica vulnerável a risco de contaminação por micro-organismos, bactérias e agrotóxicos. É preciso construir um poço simples longe de criadouros de animais, fossas e outros agentes de contaminação cruzada para garantir a potabilidade da água. É possível separar os tipos de poços existentes por uma série de critérios. Separamos para você o essencial sobre os tipos classificados de acordo com a distância do aquífero em relação à superfície. Para alcançar os reservatórios de água debaixo do solo, esse tipo de poço requer obras de perfuração. Apesar de a perfuração configurar uma obra mais custosa, a vantagem é que a qualidade da água extraída pelos poços tubulares profundos é superior.
Isso porque quanto mais profunda a localização dos recursos aquíferos, maior será seu grau de pureza e, portanto, potabilidade. Também chamado de poço tubular jorrante, essa categoria não requer bombeamento para extração de água porque a água jorra naturalmente após feita a canalização. Tecnicamente, apenas os poços tubulares profundos que jorram água naturalmente são chamados de poços artesianos. Costuma ser implementado no subsolo em áreas de rica capilaridade hídrica e com suficiente proximidade à superfície. Esse tipo de poço depende da qualidade geográfica do solo e do tipo de rocha presente nas camadas subterrâneas. O poço semi-artesiano, ou tubular não jorrante, costuma necessitar de mecanismos de bombeamento para efetivar a captação. Isso ocorre por causa da qualidade do extrato aquífero subterrâneo que, nesse caso, trata-se de um aquífero confinado. Diferente de um aquífero livre, onde se implementa um poço raso ou artesiano, o aquífero confinado não jorra água naturalmente. Por isso, sua construção envolve perfuração a camadas profundas, instalação de dutos e bombas submersas. É melhor construir um poço artesiano ou semi-artesiano? Isso depende da qualidade do aquífero subterrâneo e do tipo de sedimento rochoso presente no solo. Como saber qual tipo de poço seu terreno suporta? Análise do solo. Conheça as etapas necessárias para a construção de um poço e a duração estimada do processo. Quando necessárias, as outras etapas da construção do poço são a perfuração, o revestimento, o filtro, o pré-filtro, o motobomba e a vedação. Qual a diferença do poço artesiano para um poço convencional? Apesar de popularmente chamado de poço artesiano, você sabia que esse nome em verdade se refere a um tipo específico de captação hídrica subterrânea? Saiba qual a diferença primordial entre poços artesianos e poços convencionais, além de entender o que é um poço semi-artesiano. Em suma, o poço artesiano jorra água naturalmente e dispensa a instalação de bombas para a captação. Do outro lado do espectro, o poço semi-artesiano é construído apenas em regiões em que o aquífero está muito distante da superfície para jorrar sem auxílio de bombas submersas. Dá para beber a água dos poços? A água que é extraída de aquíferos subterrâneos em grandes profundidades costuma ser potável, isto é, apresenta aspectos biológicos e físico-químicos adequados para o consumo. Você sabia que é necessário fazer um teste de potabilidade da água de um aquífero? Através dessa análise, pode-se realizar uma avaliação de pH e outras características físicas, químicas e biológicas importantes para conferimento do status potável da água. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, instituição fiscalizadora que mantém o rigor sanitário de produtos e serviços para o consumo humano, também entra no processo de instalação de um poço artesiano. A Anvisa regula a potabilidade da água dos poços perfurados e legisla algumas boas práticas e normas de conduta otimizada para a captação hídrica. Para a construção de poço artesiano, a avaliação de potabilidade é uma etapa necessária. Posso fazer um poço em casa? Para os poços rasos cuja modalidade de instalação não precise de perfuração, é possível escavar até camadas superficiais para acessar reservas hídricas subterrâneas. No entanto, antes de levar a cabo e fazer você mesmo, alguns passos são necessários. Entre eles, está a análise do solo, o teste de potabilidade da água. Uma das etapas mais importantes na construção de um poço é o estudo geológico e hidrogeológico. Quem pode fazer um poço artesiano? Diferente dos poços rasos praticados em zonas rurais, a perfuração de poços tubulares profundos requer profissionais especializados. Além de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, a empresa de poços artesianos precisa também estar constantemente a par das normas e estudos técnicos observados pela ABNT e fiscalizados por agência capacitada. É importante ressaltar a exigência de maquinário forte atualizado, além de capacitação profissional de apoio técnico, cuja habilitação deve estar de acordo com o mercado. Qual a profundidade ideal de um poço artesiano?
A profundidade ideal de um poço tem direta relação com a distância relativa do aquífero para a superfície. Também leva-se em conta a qualidade da água subterrânea, distinta entre aquífero livre ou confinado. Isso vai ajudar a definir se é preciso instalar bombas para otimizar a captação de um aquífero confinado. Esses fatores, além de outras variáveis durante as etapas necessárias de construção, ajudam a definir o investimento necessário para construir um poço. Quanto custa construir um poço? Por se tratar de um tipo de construção civil regulamentada e fiscalizada por agências de controle, implementar um poço artesiano precisa de especialidade técnica. Os preços costumam ser calculados pelo metro quadrado e a depender do tempo de trabalho dos profissionais, além de taxas de frete do maquinário. O preço do poço costuma variar em relação a diferentes fatores: o tipo do terreno a ser escavado, o tipo do poço a ser construído, a mão de obra necessária, etc. Como vimos, pode ser necessário construir um poço mais profundo por causa da distância do aquífero. Isto é, selecionamos o tipo de poço a ser construído por causa de fatores externos. Ademais, as etapas necessárias para a construção precisam de profissionais capacitados, tempo, análise especializada do solo, entre outros passos para a construção. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010, será um prazer atendê-lo. Até a próxima!